país de grandes atrizes, se tornar um ícone não é uma tarefa fácil. O Pink Floyd de hoje vai bater um papo bem gostoso com a atriz Nissete Bruno. A gente volta já já. Ela começou a atuar com 9 anos e com 14 já era profissional. E tem uma vida totalmente dedicada ao teatro. E olha, estou falando vida e não carreira, né? Que a sua vida e o teatro tem assim uma ligação muito forte, é verdade, né? É verdade. 7 décadas, 51 peças de teatro, 27 novelas, 7 filmes e está passando aqui por Fort Lauderdale para receber o Lifetime Achievement Award da 19ª edição do Brazilian Press Award. Que gostoso! Que coisa fantástica! É uma alegria tão grande, é uma honra para mim, nesse momento, receber esse prêmio, que é um estímulo, é um fortalecimento para a minha necessidade de continuar realizando, trabalhando, pesquisando, estudando. Então, a importância de um prêmio dessa natureza é para fortalecer tudo isso. Por isso eu fico muito agradecida a todos. Você já teve aí um contato com a comunidade brasileira e estava comentando com a gente, antes mesmo do programa começar, que você sentiu um calor humano, você sentiu... Conta um pouco a respeito. Claro, mas isso é uma coisa característica do brasileiro, né? Quando a gente se encontra, a gente tem uma conexão muito forte de sentimento. Então eu estava ali, estava me sentindo em casa, olhando todos aqueles rostos dirigidos para mim, olhando diretamente para mim. Isso eu acho fantástico, principalmente nos tempos de hoje, a troca de olhar entre as pessoas, né? A fala das pessoas, porque, de um modo geral, todos os mais jovens como os mais velhos ficam sempre lá no WhatsApp. Então, esse momento para nós foi muito importante e se tornou agradabilíssimo. Você estava falando, os momentos de hoje são outros, os jovens ficam... Vamos aproveitar e abordar a mídia social. A mídia social, você acha que mais atrapalha ou mais ajuda? Depende. Quando ela é equilibrada, no sentido de uma realização efetiva, aí ajuda, é claro, né? O conjunto de vontades, de intenções, solidifica uma realização. Agora, quando ela é supérflua, assim, não ajuda em nada. Né? Não ajuda. Não, eu acho... Primeiro eu quero fazer um elogio aqui, porque eu estou conhecendo a Nissete de perto, e a gente vê na telinha da Globo, e acha que é luz e tudo. Ela é linda, ela tem uma pele maravilhosa, não é filtro. Nissete sem filtro. Falando de mídia social e tal, eu queria falar um pouco dessa coisa do sucesso, que hoje as pessoas fazem sucesso imediatamente, tem aqueles 5 minutos. E os famosos 5 minutos de fama. E isso mudou, assim, a ponto das pessoas passarem a estar em novelas, por exemplo, só porque tiveram uma aparição no YouTube, por exemplo. Eu queria saber como que você lida com isso, com essa nova geração de atores que, na verdade, começam como um famoso, né? E aí conseguem um papel numa novela e são chamados de ator. Eu queria saber a sua relação, que vem de uma outra, né? De uma outra história, né? Mas todos eles são humanos, são gente. Então, quando eu encontro, eu também lido com eles dessa mesma forma. Então, nem menosprezo o fato deles estarem ali por uma oportunidade de aparecimento, né? E isso eles percebem. Então, nós temos uma relação boa e, ao contrário, eles têm uma curiosidade muito grande de receber informações para a realização deles, para a performance deles. Então, eu procuro passar um pouco do meu conhecimento para ajudá-los em determinadas circunstâncias e situações de um personagem, de uma história, né? Ampliar um pouquinho o universo
dele, se for o caso. Então, eu acho que é assim um intercâmbio. As dúvidas são esclarecidas, algumas, não é? E o relacionamento é feito naturalmente. Nissete, você falou com relação a conhecimento, né? Conhecimento é poder, né? E no momento em que a gente vive uma situação de informação a todo tempo, a gente está sempre correndo atrás de saber o que está acontecendo. Como é que você vê essa disparidade entre o número de informações e a capacidade que nós temos de absorver tudo isso e registrar o mais importante? Eu vejo a importância da pessoa adquirir esse tal equilíbrio que é fundamental na vida da gente. Então, a impetuosidade não te leva a segurar, a afirmar tudo o que você vê ou percebe. Então, se você tiver equilíbrio, você vai saber exatamente até onde você pode ir, qual a abertura de potencialidade que você tem para receber e assimilar aquele aprendizado e não ficar, porque se começar a ficar querendo ver tudo, querendo aprender tudo, querendo descobrir tudo, acaba não vendo nem descobrindo nada. Então é importante que a pessoa seja orientada nesse sentido. Isso acontece muito com o jovem. Então isso vem muito de casa. Principalmente antes até do que da escola também é fundamental, mas de casa também, passar para os jovens esse conhecimento de que cada coisa no seu tempo. Isso é importantíssimo para a formação de uma individualidade, de uma personalidade. Eu, quando iniciei minha carreira, eu comecei profissionalmente com uma atriz, uma mulher extraordinária, uma mulher de teatro, Dulcina de Moraes, e eu, como era muito criança, ela dizia, mas minha filha, você pretende mesmo seguir essa carreira? Eu digo, é o que eu mais quero. Ela dizia, então vou te dizer uma coisa, duas paralelas vão te encontrar vida afora, o sucesso e o fracasso. Tire todo o aprendizado possível do fracasso, para não deixar que o sucesso suba a tua cabeça. Que bacana. Então, isso muito eu interessante, acho que norteou muito a minha interessante. vida e eu passo para os jovens isso que eu acho importante. Você fala bastante do jovem, essa troca entre o jovem, né, e a pessoa mais velha. A gente vive num país que preserva muito o valor e o respeito pela terceira idade. A cultura japonesa é assim também, tem um profundo respeito. Como é que é essa relação do jovem com a terceira idade no Brasil? É difícil, como em todo lugar, eu acho, não é só no Brasil. É difícil, é evidente que, como nós temos uma carência de orientação dos jovens nesse sentido, apesar de existirem pessoas já dedicadas a um trabalho para esse esclarecimento, é claro que existe uma certa separação. Mas eu acredito que a coisa vai mudar, sabe? Porque hoje em dia o velho já não é mais tão velho. É verdade. Não é verdade? Então, eles estão começando a se entender. É verdade. Né? Aproximou. Hoje, com a própria tecnologia, que nós reclamamos tanto dela, que afasta um pouco o relacionamento, às vezes ela aproxima o mais velho do mais jovem. Então, eu acho que isso vai colocar as coisas num prumo. Sabe? Eu acho que como o brasileiro tem essa sensibilidade de emoção, de sentimento, ele vai daqui a pouco entender o sentido do ser, que deve ser muito maior, independente de idade, de fator social, de profissão, do que seja. São pessoas que se ligam, pessoas que se entendem. Olha, nós temos que falar de casamento e amor, Temos. porque essa mulher foi casada há 60 anos e deve ter algum segredo de sucesso que você tem que compartilhar com a gente. Você acredita nesses casamentos eternos de 60 anos ainda? É possível isso nos dias de hoje? Mas claro que é possível. Claro que é possível a partir do momento em que as uniões são realizadas num só desejo,
no desejo de construir uma família, de construir um núcleo, não é? Eles vão se entendendo. Então, eu acho perfeitamente possível isso. Conheço algumas pessoas que têm também esse tempo todo de relacionamento. E se os jovens, teve uma época, agora está mudando isso, eu estou vendo tanto jovem com vontade de casar e com vontade de fato, mesmo netos meus, eu tenho netos que já estão, um casado há pouco tempo e que vai ser pai, ela já está esperando o neném, e a relação deles é maravilhosa e a expectativa dessa criança que vem está uma coisa emocionante. Tem um outro que vai casar no fim do ano que também está entusiasmadíssimo com essa relação. E eu estou vendo em função disso, em função de estar junto com eles, eu vejo também a vontade que os outros jovens têm. Quando a gente vai procurar organizar o casamento, tantos jovens, hoje em dia, eles estão dando mais valor a essa relação. Teve uma época, não, mas eu acho que tudo é cíclico, sabe? Eu acho que as coisas vão passando, são os momentos, as pessoas vão sendo influenciadas por um período, por um modismo, às vezes. Então, teve uma época em que a família começou a ficar muito menosprezada. Talvez seria, de repente, um resgate aos valores da família? Eu acho que sim. No momento que a gente vive. Sim. Eu acho que está começando, estou sentindo isso. Em função dos meus próprios netos, eu vou sentindo isso. E isso me dá uma alegria grande, porque eu acho que quando você se dispõe a ter uma relação com uma pessoa, com um propósito único de construir um núcleo familiar, é uma felicidade. E é isso que eu desejo para as pessoas. Olha, uma felicidade é ter você aqui com a gente, com certeza, dividindo essa sabedoria, esse otimismo, isso tudo é muito bom. Obrigado, parabéns pelo Lifetime Achievement Award, certo? Obrigada, muito sucesso. Muito e o Pink Floyd fica por aqui. Né? Parabéns para você, muito sucesso para vocês também. E olha, não poderia me despedir delas sem mandar um olhar especial para todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Um abraço carinhoso e até um próximo encontro. Não vou falar mais nada. Tchau, tchau.